da nova era, a base da libertação. Fincará no chão do mundo o despertar pro novo rumo que levará a humanidade sã. Boa noite a todas, boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma palestra da Casa da Fraternidade. Sejam todos e todas bem-vindos. Vamos convidar o nosso palestrante da noite, o nosso irmão Edson Moreno. Seja bem-vindo, Edson. Boa noite. Obrigado. Boa noite, muito obrigado. Boa noite a todos. Vamos agora dar início à nossa palestra. Para começar, eu vou ler aquela mensagem de praxe. Hoje o livro é um Minuto de Sabedoria. Enquanto isso, as pessoas vão se conectando. Isso aí. E diz o seguinte: não procure colecionar tesouros apenas nesta terra, porque os ladrões podem roubá-lo e seu tesouro pode envelhecer. Além disso, não esqueça de que, quando partir da terra, aqui deixará tudo, até seu próprio corpo. Então, por que ser avarento? Colecione os tesouros das boas obras, do bem que pratica em benefício do próximo, porque essas riquezas o acompanharão além do túmulo. Com aquela mensagem, nós vamos agora elevar o nosso sentimento, buscando nos conectar com o nosso anjo guardião, com esse espírito amigo que nos protege, nos acolhe. Vamos pedir aos nossos dirigentes, os dirigentes da Casa da Fraternidade, esses espíritos bons, que eles possam estar conosco, nos iluminando a todos e nos ligando pelos fios magnéticos do amor, mesmo que estejamos fisicamente distantes um do outro. Que Jesus nos ampare, Jesus nos abençoe, que o trabalho de hoje possa transcorrer em equilíbrio, em harmonia e em paz. Que Deus seja louvado, que assim seja. Amigos, nosso companheiro Edson Moreno já é um velho conhecido, um jovem velho conhecido da casa, né, Edson? Todos já o conhecem das palestras presenciais. E agora, exatamente. E agora ele está conosco em diversos momentos aqui nas palestras online. Edson hoje irá nos falar, né, Edson, sobre o que nos faz feliz, não é isso? É muito difícil, né? Pois é. Então, Edson, fique à vontade, você está na casa. Tá bom. Agora a voz é sua. Tá bom. Pode ficar à vontade. Então, boa noite a todos. Quero agradecer mais uma vez o convite da Casa da Fraternidade, a essa parceria já de anos, que muito me faz crescer. Eu agradeço a todos os componentes da casa, em especial na pessoa de Luiz, que me dá essa oportunidade, né? E cumprimentando a todos, nós vamos falar hoje sobre o tema O que nos faz feliz. Um tema importante, né, para que a gente possa utilizar esse momento que estamos vivendo, que sempre termina por ser um momento de reflexão, de revisão. Então, a gente pode encontrar aqui alguns conceitos de algumas pessoas, de pessoas mais experientes do que nós, que podem nos trazer essa ideia daquilo que nos faz feliz. Vou falar sobre os conceitos de felicidade do ponto de vista, né, do dicionário mesmo, da matéria, sobre a felicidade nos aspectos do nosso tempo, o conceito espírita da felicidade, sobre o que é preciso para a gente ser feliz, qual é o tipo de amadurecimento que a gente precisa conquistar para essa busca da felicidade. Vamos falar de neurociência, vamos falar de uma pessoa muito especial, um livro que eu estou lendo, que eu vou recomendar a todos, que é Brené Brown, Coragem de Ser Imperfeito, que muitas vezes, para que possamos alcançar a felicidade, é importante que a gente possa
sair um pouco daquela nossa ideia de perfeição e possamos, então, ter essa coragem de sermos imperfeitos, de mostrar a nossa vulnerabilidade, de dar o primeiro passo, né? E então vamos tentar concluir. Eu espero que seja uma boa noite, pedindo a Jesus que nos abençoe, que o anjo guardião de cada um de nós possa estar próximo para nos ajudar na reflexão e na elucidação aqui dos conceitos das palavras. Bom, felicidade para o dicionário, ela quer dizer circunstâncias que causam ventura, estado de feliz, destino favorável, êxito, sucesso. Remete sempre um pouco a ideia de algo material, a ideia de riqueza, a ideia desse conforto que a sociedade nos propõe. A gente liga muito a felicidade com as questões materiais que estão ao nosso redor. Do ponto de vista da doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec coloca na questão 922, ele pergunta se haverá um critério para a felicidade de todos os homens. E a resposta é que, para a vida material, esse critério é a posse do necessário. É uma resposta muito inteligente, porque realmente, sem a posse do necessário, a pessoa de estômago vazio não tem como buscar felicidade. E então, a posse do necessário é o primeiro critério para se buscar a felicidade do ponto de vista material. E, para a vida moral ou a vida espiritual, ele diz que a felicidade é representada pela consciência tranquila e a fé no futuro. É interessante que os Espíritos, na questão 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho, já falei isso várias vezes, gosto sempre de repetir, porque é uma questão muito falada, mas não nesse aspecto final da pergunta, quando Santo Agostinho vai dizer que os Espíritos se reuniram para fazer esse trabalho, para trazer toda esse cabedal de conhecimentos que a doutrina espírita nos oferece, principalmente para que tivéssemos uma ideia clara de futuro. A ideia clara de futuro traz para a gente um outro ponto de vista na realização das nossas atitudes diárias, né? E a busca da felicidade é natural, é um movimento normal da vida. Nós, como espíritos, somos, de uma certa maneira, sempre provocados por sinais, por percepções, por estímulos. Esses estímulos representam para a nossa consciência prazer ou dor. E aquele estímulo que represente, de alguma maneira, prazer, nós vamos, então, buscar, nós vamos correr atrás da repetição daquele estímulo. E, mais ou menos dessa maneira, é que a felicidade, a busca dela, é muito legítima. Também é legítima porque a escala de mundos nos diz que os mundos mais evoluídos são exatamente os mundos felizes. Os espíritos mais evoluídos são os espíritos felizes. Então, é legítimo que a gente busque a evolução, até no sentido de nos tornarmos também espíritos mais evoluídos, porque são eles que são felizes. Joana de Ângeles tem uma mensagem muito interessante, que ela fala sobre o prazer e o gozo. O livro é O Ser Consciente, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Ela vai dizer que o sentido, o significado da vida centra-se na busca e no encontro da felicidade. É isso, esse estímulo, essa busca da felicidade. Isso se torna um pouco o sentido da nossa vida. Ele é um desafio existencial pelas contínuas realizações e transformações humanas. Ou seja, como a humanidade vai alterando tudo que nós temos ao nosso redor, a busca da felicidade termina por se alterar também. Uma hora a gente quer uma coisa, uma hora a gente quer o iPhone 5, depois o 6, o 7, o 8, o 9, o 10. Então, a felicidade está sempre se alterando em função dessas contínuas realizações humanas. E, por isso, ela se torna difícil de ser lograda, de ser obtida. Além de ser muito complexa, diferindo de conteúdo entre as pessoas e os grupos sociais. Cada pessoa tem uma ideia de felicidade diferente. Cada pessoa vai interpretar a felicidade com algum tipo de realização e uma pessoa vai ter uma ideia de felicidade totalmente diferente da outra.
Com relação ao nosso tempo, hoje nós vivemos uma condição em que há uma busca constante pela felicidade. Todos querem ser felizes. Todos acham e entendem que devem ser felizes. Isso é muito positivo, porque significa que o mundo evoluiu bastante. Sobremaneira, a evolução do mundo foi algo espantoso, porque há um tempo atrás não havia essa ideia de que todos deveriam ser felizes, até porque a felicidade não era acessível a todos. Hoje, então, com essa evolução que nós temos no planeta que vivemos, há essa ideia generalizada de que a felicidade realmente pode ser acessível a todos. Isso é muito bom, muito interessante. Mas eu pergunto, é somente um ato de vontade? Basta querer? Óbvio que, assim, tudo aquilo que o espírito quer, tudo aquilo que ele deseja, ele termina por construir. Mas a felicidade é somente um ato da vontade? Eu quero ser feliz e vou ser. Então, por que que aumentam o número de pessoas com depressão, número de suicídios e número de pessoas que se dizem infelizes a toda hora? Exatamente por conta daquela complexidade que nos diz Joana. Como difere muito de conteúdo entre as pessoas, confundida com prazer, muitas vezes, ela se descaracteriza e apresenta-se frustrante e atormentadora. Ela vem também, por conta das nossas milenares existências, nós trazemos uma carga do passado. Então, essa busca, esse querer a felicidade, está sempre poluído por aquilo que nós trazemos do passado dentro do nosso ser. Trazemos como complexos, como dificuldades, como desejos egóicos, como condicionamentos a pessoas, condicionamentos a coisas. Então, ela é muito difícil. Os bens materiais, né, eles devem ser considerados. Muitas vezes nós pensamos que os bens materiais serão o fim, o objeto da nossa felicidade. Quando eu conquistar os bens materiais que eu desejo, eu serei feliz. Mas não é bem assim. Os bens materiais, eles têm que ser considerados como meios. Eles são as ferramentas que nós podemos deles nos aproveitar para alcançarmos algum tipo de felicidade. Eles não são os fins da felicidade. E a felicidade é muito complexa, relativa, se altera a cada instante. Vou falar até uma historinha para a gente ter mais ou menos essa ideia. Eu gosto sempre de contar essas histórias para a gente dar uma relaxada, porque se deixar eu vou acelerar aqui de conceitos e a gente vai acabar ficando estressado mentalmente de tanto conceito. Então, a história é sobre um homem muito rico que procura um sábio para que esse lhe escrevesse uma mensagem num papel, lhe desse ali um escrito para que ele pudesse levar para a sua família, para a continuação da prosperidade e da felicidade daquela família. Ele queria deixar aquela mensagem para todos os familiares, registrada, para essa continuação da felicidade. Né? Então, o sábio pega uma folha de papel e escreve nessa folha: pai morre, filho morre, neto morre. E entrega para aquele homem uma folha de papel de arroz e entrega essa frase. O homem fica indignado e vai dizer que ele sabe: eu lhe pedi que escrevesse algo pela felicidade da minha família, não uma brincadeira. O sábio diz: não é brincadeira. Se antes da morte de seu filho, antes de sua morte, seu filho morrer, isso vai lhe magoar bastante. Se seu neto morrer antes de seu filho e antes de você, tanto você quanto seu filho, vocês ficarão arrasados. Mas se na sua família, de geração em geração, morrer na ordem que eu escrevi, seria o mais natural no curso da vida. E eu chamo tudo aquilo que acontece de forma natural no curso da vida, eu chamo isso de a verdadeira felicidade. Então, é ver como é interessante a interpretação que muitas vezes a verdadeira felicidade está no curso natural das coisas. Né? E é muito interessante como nós temos essa ideia e essa interpretação do que eu quero, do que me deixa feliz, é totalmente diferente do que deixa feliz outra pessoa. Por exemplo, tem na literatura espírita a história de uma pessoa que ficava numa igreja, tipo uma igreja católica,
por 2 ou 3 horas ouvindo lá uma pregação, uma missa, e feliz da vida. Aí outro comenta, se me colocassem naquele lugar, naquela igreja, por 2 ou 3 horas ouvindo aquela pregação, para mim seria uma tortura. Isso a gente vê muitas vezes nos próprios casamentos, as pessoas se sentem numa tortura enquanto os noivos estão numa alegria retumbante, a família, as pessoas estão se sentindo torturadas. Então, felicidade para uns é diferente para outros. Hoje, nessa segunda noite, as pessoas aqui vendo uma palestra espírita pode representar para alguns uma coisa ruim, para aqueles que não cultivam esses valores, pode representar algo ruim. Para nós, é uma verdadeira felicidade aqui estarmos, né? Então, para que a gente possa realmente alcançar a felicidade, a gente precisa evoluir. Evoluir do ponto de vista psicológico, evoluir do ponto de vista espiritual, para que a gente possa, assim, identificar um caminho, identificar o caminho da nossa felicidade. A evolução, ela é necessária. Uma frase simples, né, de Sócrates, 2.500 anos atrás, quase, conhece-te a ti mesmo. É fundamental que a gente se conheça. É simples, mas muitos de nós vamos levar a vida inteira e não vamos conseguir conhecer, saber quem somos. Mas o conhece-te a ti mesmo é fundamental para que possamos realmente buscar a nossa felicidade com segurança, com mais segurança. Por exemplo, para que a gente possa buscar a felicidade, nós precisamos saber o que realmente eu quero, do que realmente eu gosto, quais são os meus valores, quem eu quero que esteja ao meu lado, que tipo de experiências eu quero viver. Então, são perguntas fundamentais, mas são muito importantes para que a gente possa buscar a nossa felicidade. Porque a gente precisa ter muito cuidado. Porque se eu desejar algo que os outros desejaram para mim, eu passo a querer algo porque os outros me disseram que eu deveria querer aquilo, porque aquilo seria bom, pode ser que lá, depois, quando eu obtenha aquilo, eu perceba que não era aquilo que eu queria. Lá não vai estar o meu afeto, lá não vai estar, então, nem a minha felicidade. Lá vai se concretizar na minha infelicidade. E colocar a felicidade onde não está o nosso coração, onde não está o nosso afeto, é encontrar a infelicidade. Então, são perguntas fundamentais que nós precisamos ir descobrindo quem nós somos para saber o que queremos, o que gostamos. Isso que eu quero é realmente o que eu gosto. Na hora que eu conseguir isso que eu estou querendo, que eu estou buscando, que eu estou lutando, eu vou estar feliz, eu gosto disso, isso me dá prazer, isso representa os valores que eu tenho, porque às vezes as pessoas ficam buscando a questão financeira, porque todos disseram que nós temos que ter grande sucesso financeiro. E depois, quando conseguem um grande sucesso financeiro, aquilo não representa os valores que a pessoa realmente tem dentro de si. Então, assim, a gente tem que se conhecer, saber se aquilo que nós queremos é aquilo que nós gostamos e se está de acordo com os nossos valores. Também escolher as pessoas que nós queremos ao nosso lado, para, então, fazer essa conquista da felicidade. O amadurecimento psicológico para que a gente possa abandonar a criança ferida que temos dentro de nós. Aquela criança ferida que tinha muito pouco afeto, e que, por ter muito pouco afeto, cresce, não amadurece emocionalmente, amadurece do ponto de vista físico, amadurece do ponto de vista intelectual, mas não amadurece do ponto de vista emocional. Joana de Anjos vai dizer isso para a gente no capítulo 6 do Homem Integral. Vai dizer que o desenvolvimento emocional não corresponde ao físico e ao intelectual. Eles não são afetados pelos fenômenos da imaturidade. O que ela quer dizer com isso? Que nós podemos permanecer imaturos do ponto de vista emocional e podemos evoluir do ponto de vista intelectual, que essa imaturidade emocional não vai impedir a evolução do ponto de vista intelectual e do ponto de vista físico. Então, a gente tem que abandonar aquela criança ferida
que fica ainda como criança, e você às vezes já tem 30, 40, 50 anos, e você ainda é uma criança ferida que não sabe dizer não, porque quando naquela carência infantil se dissesse não, é como se fosse rejeitado, precisa dizer sim para ser aceito. Ou então vai ser aquela criança caprichosa, que tem todos os desejos atendidos, e se algum desejo não é atendido, vai ficar triste, porque realmente todos os meus desejos têm que ser atendidos, não sabe lidar com algum tipo de perda. Então, esse amadurecimento é fundamental para que a gente possa buscar e conquistar a nossa felicidade, né? Tem uma história, uma outra história que eu vou falar aqui, que é também importante, esse amadurecimento, além do amadurecimento, aquilo que a gente vai colocar dentro do nosso ser como valores. A história é por que derramou o café. Então, a gente tem que escolher, né? Você escolhe. Por que derramou o café? Se a gente vai andando na rua com uma xícara de café e, de repente, alguém esbarra e empurra, fazendo com que a gente derrame café por todo lado e derrame café nas pessoas que estão ali ao nosso lado. Então, a pergunta é, por que você derramou o café? E a resposta, normalmente, a resposta que as pessoas dão é porque alguém me empurrou. Sim, alguém empurrou, você derramou. Mas por que foi o café? Derramou o café porque tinha café dentro da caneca. Se tivesse chá, você teria derramado chá. Então, o que tiver dentro daquela caneca, você vai derramar. Então, portanto, a gente precisa refletir, porque quando a vida sacode a gente, o que tiver dentro de nós, assim como essa xícara, o que tiver dentro de nós vai derramar. Então, você pode ir pela vida fingindo que a tua caneca está cheia de virtudes, que você é um poço lotado de virtudes, mas quando a vida te empurrar, você vai derramar aquilo que está no teu interior. A verdade sempre vem à luz. Então, temos que perguntar a nós mesmos o que há na minha caneca. Quando a vida ficar difícil, o que será que eu vou derramar? Alegria, agradecimento. Olha, sou grato pela dificuldade, porque a dificuldade me permitiu crescer. Agradecimento, paz, bondade, humildade. Ou a minha xícara vai derramar bronca, amargura, palavras e reações duras. Nós escolhemos aquilo que nós enchemos na nossa xícara. Então, a gente tem que trabalhar para encher a nossa caneca de gratidão, de perdão, de alegria, de palavras positivas, amáveis, de generosidade, de amor pelos outros. O que tiver na caneca, nós que somos responsáveis. Aquilo que a gente coloca para fora de nós, quando a vida sacode, é nossa responsabilidade. E olha que a vida sacode muito mais do que a gente pode imaginar, né? Uma outra reflexão que eu queria fazer com vocês e que é muito interessante, é que eu tenho feito algumas buscas em outras filosofias, em outras religiões, e termino por chegar à conclusão, chegar à ideia, a uma conclusão interessante, que todas falam a mesma coisa, de forma diferente, de acordo com a cultura, de acordo com os símbolos daquela cultura, mas todas elas, quando nós tirarmos os símbolos, quando nós tirarmos e formos na profundidade do ensinamento, está falando a mesma coisa. Por exemplo, Buda definia a felicidade como um estado de nirvana. E nirvana é definido como um estado de paz e tranquilidade plena, cheia de sabedoria. Olha que interessante. Para Buda, felicidade era o nirvana. E nirvana é um estado de paz e tranquilidade cheio de sabedoria. No Código Penal da Vida Futura, o Céu e o Inferno, de Allan Kardec, da codificação espírita, lá vai dizer que a gente sofre na medida da nossa inferioridade. E vai dizer que a felicidade dos bons espíritos consiste em conhecer todas as coisas. Conhecer todas as coisas é o quê? Plena sabedoria. E estar livre dos defeitos e revestidos de virtudes. Revestidos de virtudes, principalmente o amor. O que é isso? Um estado de paz e tranquilidade. Então, a gente vê
que a definição de Buda está perfeitamente concorde com a definição que nós encontramos lá no Código Penal da Vida Futura, que Allan Kardec nos entrega. É muito interessante. Então, a conquista da sabedoria vai permitir, vai proporcionar que a gente possa ser feliz. E o que é sabedoria? Sabedoria não é conhecimento. Conhecimento é a busca de informações, é buscar e trazer para dentro de nós informações. Mas o que é sabedoria? Sabedoria tem um pouco a ver com conhecimento, porque sabedoria é o conhecimento testado, aplicado e validado. Então, você pega o conhecimento e você vai testar o conhecimento. Deu certo, pronto, sabedoria. Deu errado, a gente tem que ampliar o conhecimento, tem que reformar o conhecimento. Então, o conhecimento testado se transforma em sabedoria. Então, por isso que nós temos a multiplicidade de existências, é fundamental que isso deveria ser um conceito muito difundido. Muitas denominações religiosas fogem desse conceito da multiplicidade de existência, mas a multiplicidade de existência é fundamental para que possamos compreender a evolução espiritual, para compreender a conquista da sabedoria. Se eu não voltar, se eu não tiver muitas vidas, ir e voltar muitas vezes, como eu posso adquirir conhecimento, como eu posso adquirir sabedoria? Então, a gente tem realmente que ir e voltar muitas vezes, experienciar e também estudar para essa conquista da sabedoria. A coisa interessante sobre a iluminação de Buda é que Buda era um príncipe, saiu para fazer lá as suas meditações, buscando a sua iluminação, né? E ele, na sua iluminação, ele foi atacado por vários demônios externos, até que o demônio mais violento, e ele foi, a cada demônio externo que ele conseguia vencer, ele se iluminava, até que ele é atacado pelo demônio mais violento e mais devastador, com o qual quase ele sucumbe. Quando ele vence esse demônio, ele tem a última iluminação. Ele percebe que esse demônio é ele mesmo. Ao perceber que é ele percebe que ele só tem uma pessoa a vencer, a si mesmo. Somos nós. A iluminação é assim, nós temos que adquirir sabedoria assim também, vencendo a nós mesmos. Nós colocamos os maiores empecilhos, né, as maiores dificuldades aí para a nossa própria felicidade. Vou falar de neurociência e felicidade. Pedro Calabres é psiquiatra, neurocientista, e ele fala uma coisa muito interessante. Fala que nós temos dois eus, duas pessoas dentro de nós, dois eus. Um eu projetivo e um eu experiencial. O eu projetivo é um que projeta para fora do agora. É aquele que fica olhando para trás aquilo que já foi e para o futuro aquilo que vai ser. Esse eu projetivo, ele conta histórias daquilo que ele vê lá atrás e conta histórias daquilo que ele está projetando lá para frente. E nós temos um outro eu, que é o eu experiencial. Esse eu experiencial, ele vive o instante presente, vive esse momento agora. O eu experiencial é esse que está aí agora com vocês assistindo essa palestra. Está vivendo o momento presente, vive o momento. O que faz um feliz não é a mesma coisa que o que faz o outro feliz. O que faz feliz o eu projetivo é olhar para o passado e ver conquistas, ver realizações de valor, e olhar para o futuro e encontrar metas e objetivos de valor. Isso faz o eu projetivo feliz. O que faz o eu experiencial feliz é estar aqui conectado no que está acontecendo aqui, com a cabeça aqui. É você estar pensando no que está acontecendo no momento que você está vivendo. Isso é o que faz o eu experiencial feliz. Se você está aqui e está pensando em algo fora daqui, é provável que você não esteja feliz. O seu eu experiencial não está feliz. E o que é interessante? Desde que a gente nasce na nossa sociedade, a nossa sociedade vai colocando várias metas e vários objetivos para a gente. Tem que entrar na escola, tem que estudar, tem que procurar um emprego, tem que casar, tem que formar família,
tem que fazer muitas coisas. A sociedade vai colocar todos esses objetivos. Essa sociedade com tantos objetivos e que vive o tempo inteiro querendo a próxima coisa, faz com que a gente esqueça de saborear o que está acontecendo agora, porque a gente está sempre pensando no projeto futuro, na conquista futura, no que vai acontecer. E isso faz com que a satisfação da vida da gente vá diminuindo. Ainda mais quando a gente vai ganhando uma certa idade, quando a gente vê esse nosso eu projetivo, vê que já não dá tempo de conquistar tanta coisa lá na frente. Já não dá mais para conquistar. Então a gente chega na crise da meia-idade, porque já não dá para conquistar tanto. E quem ultrapassa a crise da meia-idade começa, então, a ser feliz, porque já viu que não deu para conquistar, já se adaptou, deixa como está e começa a viver, então, o momento presente. Então, a viver o momento presente, no momento que está acontecendo, experienciando verdadeiramente aquilo que está se passando, é muito importante para a nossa felicidade. Existe um outro monge que está radicado nos Estados Unidos, ele foi monge com 10 anos de idade, se transformou num padre hindu, é Dandapani o nome dele, pode ser que a pronúncia esteja um pouco diferente, mas é Dandapani. Ele vai dizer o seguinte, a mesma coisa, que assim, a nossa sociedade pensa, imagina que no mosteiro eles meditavam durante o dia inteiro, e que não. No mosteiro eles meditavam apenas durante 1 hora por dia, e que bastava, era suficiente meditar durante 1 hora por dia. Porque durante aquela 1 hora, ninguém estava observando ninguém estava sendo ativado por nenhum tipo de mensagem de celular, ninguém estava pensando em outra coisa, estava verdadeiramente concentrado. Diz ele que a nossa sociedade não sabe se concentrar naquilo que está acontecendo no momento presente. Nós somos, segundo ele, mestres em distração, sem saber que somos. E que se a gente soubesse realmente se concentrar naquilo que a gente está fazendo, a gente ia realizar as coisas de uma maneira muito mais eficaz. Isso é muito interessante, porque a gente vê que é verdade. Tudo que a gente faz, a gente interrompe o tempo todo, porque surge uma mensagem, até o WhatsApp já está no computador, quando você está elaborando um trabalho, escrevendo alguma coisa, plim, plim. Então, a gente está o tempo todo sendo distraído e a gente perde o foco naquilo que a gente está fazendo. E para a gente encontrar a felicidade, a gente tem que viver o momento, saber viver o momento que estamos passando. O outro exemplo importante, e que foi assim, um prazer para mim encontrar, foi a Brené Brown, que com esse livro, A Coragem de Ser Imperfeito. Ela tem assim, a palestra dela no TED Talks parece que é a que tem mais visualização até hoje no mundo. Muitas pessoas visualizaram a palestra dela, é muito interessante. Ela fala sobre, há 15 anos ela faz pesquisa sobre constrangimento, vulnerabilidade, empatia e alegria. Ela vai dizer que 100% das pessoas que sabem viver a alegria têm uma característica em comum, que é a gratidão, o senso de amor e pertencimento e uma ideia de que realmente elas merecem. Acreditam merecer aquela felicidade que lhes chega. Então, essas pesquisas de vulnerabilidade, na verdade, é a incerteza, o risco, a exposição emocional. Quando a gente vem fazer uma palestra, a gente está vivendo um momento de vulnerabilidade, a gente está vivendo uma incerteza, a gente não sabe qual é a reação, vivemos um risco, há uma exposição emocional, mas assim, ela diz para a gente que não há nenhum ato de coragem sem que antes tenha havido vulnerabilidade, que a gente admira a coragem como um valor que todos querem ter, mas ninguém quer ser vulnerável, ninguém quer demonstrar qualquer tipo de risco, qualquer tipo de exposição emocional. E uma é condição para a outra, né? Ninguém consegue, sem incerteza, sem risco, sem exposição, nenhum ato de coragem é realizado, né? E diz ela que a vulnerabilidade, essa incerteza, traz um certo tremor, um certo receio, né? Então você sente, há uma energia, né? Você sente. Então, algumas pessoas, quando sentem a vulnerabilidade, essa exposição emocional, algumas pessoas começam a prever tragédias. São exatamente as pessoas que não sabem viver a alegria.
não sabem viver a alegria, ser feliz de verdade, porque tudo de bom que lhes aparece, ó, você ganhou um prêmio, você vai viajar para São Paulo para ganhar o prêmio, não pode, o avião vai cair, já está logo prevendo várias tragédias para boicotar aquela felicidade que está lhe chegando. O que é interessante disso é que Joana de Ângeles vai dizer também a mesma coisa, que muitas pessoas não conseguem viver a felicidade por conta dessas ideias de prever tragédia, essas ideias negativas. Joana vai dizer que isso é o complexo de culpa que está arraigado em nós. Trazemos complexo de culpa de outras existências, ele está arraigado, está preso em nossa mente, e aí vai fazer com que a gente não viva a alegria e a felicidade verdadeiramente. Brené Brown vai dizer que as pessoas que sabem viver a alegria, elas, quando surge um momento desse, elas, ao invés de prever tragédias, elas já começam a agradecer a oportunidade, agradecer aquilo que elas esperavam, agradecer aquilo que elas desejavam e também porque, no fundo, elas acreditam merecer aquela alegria, aquela felicidade. Então, a gente tem que ter esse sentimento de que a gente merece, né? E não podemos condicionar a felicidade. A felicidade não pode ser algo que, condicionado a qualquer valor, qualquer situação que fuja do nosso controle. Eu não posso, vou ser feliz quando meu filho se formar. Não. Vou ser feliz se alguém fizer isso comigo. Então, a gente não pode condicionar a nossa felicidade a algo que seja externo, né? A gente tem que saber condicionar a felicidade em cima daquilo que nos é possível. Também não criar metas de felicidade que estão muito acima das possibilidades de realização. Temos que ter os pés no chão para podermos alcançar a felicidade. Brené Brown vai dizer uma coisa interessante. Ela vai dizer o seguinte: ela estudando essas pessoas que vivenciam alegria, muitas delas viveram muitas tragédias, situações difíceis, mas mesmo assim souberam superar e continuaram sabendo vivenciar a alegria de forma bem intensa, bem tranquila, né? E ela vai dizer que essas pessoas compreendem que só quem tem gratidão podem realmente compreender a dor delas. Essas pessoas também dizem, em relação ao luto delas, que o que elas sentem mais falta não são daqueles momentos que o dinheiro pode comprar, não são daqueles momentos mágicos que a gente pensa na carruagem. O que elas mais sentem falta na perda são aqueles momentos mais bobos, as coisas mais simples que elas não tinham valorizado quando aconteciam. Daí a importância da gente estar realmente focado no momento presente, nas coisas mais simples que nos acontecem, para poder praticar a alegria, praticar a diversão com aqueles que estão conosco, que são realmente quem nós escolhemos que estivessem conosco, né? No Livro dos Espíritos tem uma mensagem que é: a felicidade não é deste mundo. Agora, essa mensagem é de 1863 e já tem muitos anos. O mais interessante é que no final da mensagem, no meio, ele já vai dizer, o espírito Nicolas Madeleine, cardeal Morlot, já vai dizer: não deduzais das minhas palavras que a terra esteja sempre dedicada a ser uma penitenciária. Porque dos progressos realizados, a gente já pode deduzir aqueles que virão. Dos melhoramentos sociais conquistados, já podemos ver fecundos melhoramentos que chegarão. Aspirem a esse objetivo grandioso de preparar as novas gerações um mundo em que a felicidade não será mais uma palavra vã. Então, ele está dizendo que, em 1863, ele está dizendo que lá ele chama os companheiros da reunião, que eles pudessem ir à obra para construir um mundo em que a felicidade não fosse uma palavra vã, em que todo mundo pudesse ser feliz. Significa que, nesses quase 160 anos, se nós não temos esse mundo construído, é porque nós estamos realmente trabalhando lentamente. Ou seja, a felicidade está aqui para que a gente possa pegar e sermos felizes. Existe uma outra mensagem que, falando sobre a infelicidade, no
mesmo capítulo, que diz o seguinte, que para julgar uma coisa é preciso ver as consequências, apreciar o que é realmente feliz ou infeliz. Para saber, a gente tem que se transportar para além dessa vida. É só assim que a gente pode saber se a gente está sendo feliz ou infeliz. Então é bom a gente considerar isso também. Para a gente concluir essa fala dessa noite de hoje, eu queria só falar o seguinte. Primeiro, que ninguém evolui só. É impossível que sejamos felizes sozinhos. Nós temos que estar unidos a um grupo, nós temos que estar conectados num sentimento de pertencimento a determinado grupo, como aqui na doutrina espírita, nas várias casas espíritas que nós falamos, eu me sinto totalmente integrado e eu tenho esse sentimento de pertencimento, de pertencer a esse grupo, a essas pessoas, compartilhar os mesmos ideais. Ninguém evolui só. Também na minha família, a gente está junto da família, a gente tem que ter esse sentimento de pertencimento. Ninguém evolui só. Considerar que a vida não é um problema, é um desafio, uma oportunidade de crescimento. Importante também, para finalizar, que a gente possa promover o nosso autoconhecimento. Para quê? Para que a gente possa saber o que deseja, ter certeza de gostar daquilo que deseja e busca, e lutar pelo que se quer com as pessoas com quem deseja caminhar ao seu lado. Então, a fala de hoje é essa, que Jesus nos abençoe. Ok, amigo, muito obrigado. Temos aqui algumas perguntas, algumas contribuições. Como ser feliz mediante os constantes conflitos nos relacionamentos interpessoais? Precisa trabalhar isso, né? Porque se os relacionamentos interpessoais com pessoas diferentes e diversas estão acontecendo, pode ser que tenha algo nosso nesses conflitos que surgem, né? Nós precisamos trabalhar para que identificar aquilo que nós estamos contribuindo com a situação ou não, né? O importante é que a gente possa ter a consciência tranquila de que, de nossa parte, nós não contribuímos para essas situações e conflitos. O Joana de Ângeles diz uma coisa interessante, que é o seguinte, fuja de qualquer altercação. Eu nunca me esqueci dessa frase, porque a palavra é difícil. Altercação. Altercação é exatamente qualquer alteração de humor, de voz. Então, fuja de qualquer altercação. Se tiver alguém xingando, alguém bradando, fuja de qualquer altercação para você conquistar e manter a paz, né? Manter a sua paz. Meu irmão Marisol lhe parabenizou, né, pelo esclarecimento. Nossa companheira Vilma. Se busca felicidade, não te iludas com dinheiro. Bondade, moeda corrente, no câmbio do mundo inteiro. Sejamos felizes, abraço. Grande espírito aí, grande pessoa, né? A minha presidente. Vamos ver aqui, temos mais perguntas. Dá para você ler? Felicidade existe ou temos momentos felizes na vida? É óbvio que a felicidade, ela não é algo, a vida não é algo assim linear, né? Nós temos sim momentos felizes, temos momentos de dificuldade, porque a gente está aqui, o que nos faz crescer são exatamente os desafios. Se a gente não está com nenhum desafio, o plano espiritual vai logo mandar algum para a gente, porque a gente está pensando que porque não quer que a gente seja feliz. Não, ele quer que a gente cresça. Quer se exercitar, né? Na verdade, ele manda um desafio, né? Temos aqui mais duas perguntas dessa pessoa, de Edna, que diz o seguinte. Ela pergunta assim, o que acontece... deixa eu botar isso aqui que eu vejo a outra. O que acontece com a pessoa que não perdoa? Aí, para complementar a pergunta, ela faz, temos que pedir perdão à pessoa ou basta pedir perdão a Deus?
Primeiro o que acontece porque não perdoa. Depois, você tem que pedir perdão a pessoa ou basta pedir a Deus. Quem não perdoa tem uma frase que diz o seguinte, que a pessoa que não perdoa é aquela que toma o veneno, né, para ver se, se atinge o outro, né? Na verdade, o perdão é muito pessoal. A gente tem que tentar, de todas as formas, se não conseguir perdoar, pelo menos esquecer, porque o perdão que nós não oferecemos só faz mal a nós mesmos, né? E o que acontece com a pessoa que não perdoa? Não se eleva, né? Então, a gente precisa perdoar para que a gente não fique aqui preso nesse mesmo patamar espiritual. O perdão é necessário para que a gente possa sair desse plano que nós vivemos de dificuldades e possamos... Porque nós, assim, de uma certa maneira, alguém nos fez algo, mas também nós fizemos algo a outras pessoas, faz parte da vida. Ninguém vive sem fazer nada a alguém. Então, alguém fez algo que nos atingiu, nós fizemos algo que atingiu outras pessoas, e é da vida. Então, a gente tem que saber administrar essas situações, esquecer e seguir em frente em paz, né, com a nossa parte. Pois é, tem uma outra aqui de Geisa. Porque tem dificuldades que para alguns não sofrem tanto e outros dói muito. E faz muito mais sofrimento. Quer dizer, tem pessoas que com determinados problemas não sofrem tanto e já outros sofrem muito, né? Tem muita dificuldade. É o amadurecimento espiritual, né? Aqueles que não estão sofrendo é porque já estão mais amadurecidos espiritualmente. E aqueles que sofrem estão no processo de amadurecimento. Faz parte do nosso crescimento, é esse mesmo. Pois é. O que mais? Se tem mais alguma coisa aqui? Acho que não. Acabaram-se as perguntas. Aí, Jaciara nos fala que está dentro de nós essa felicidade, né? Que a gente precisa deixar que ela germine. Aldacira diz que é um momento de felicidade estarmos agora em contato, todos nós, mesmo estando em casa, né? Eu acho também. Aqui, ó, nossa companheira Valda lá do Cáritas. Sei. Boa noite. Valda agradece pela bela palestra. Abraço a Edson e a todos da Casa da Fraternidade. É uma irmã, uma mãe espiritual, uma pessoa que eu gosto muito. Muito obrigado por ter assistido. Valda é nossa companheira de trabalho de longos tempos, junto com o Vilma, né? Bem, não temos mais perguntas. Missão cumprida, né, Edson? Isso. A CEO disse aqui que nós estamos vivendo agora uma noite especial com essa fala sobre a felicidade. Obrigado. Então, agradecer a Edson, estamos encerrando por hoje, né? Em breve Edson está aqui de volta. Convidar a todos para a quarta de manhã, estarmos de volta para outra palestra. Continuar com aquele diálogo sempre, de pedir, avisar os nossos companheiros que ainda não estão vendo as palestras, que tinham dificuldade com o Instagram, agora com essa nova plataforma está mais fácil para ver, né? Está mais fácil para ver as palestras. E podem espalhar isso para o mundo todo, né? E a partir do dia 23 teremos palestra da quarta até segunda, com o aniversário da Casa da Fraternidade da segunda-feira, vai ser um grande momento para nos comemorarmos e nos divertir. Então, como a gente não vai poder comprar o bolo para lá na casa, cada um compra o seu bolo em casa, e na hora do final da festa, dia 28, vai partir o né? Pois bem, então vamos encerrar por hoje, pessoal. Edson, muito obrigado mais uma vez. Todos nós temos um grande sentimento de gratidão. Eu que tenho.
Eu que sou muito grato a vocês e essa parceria me faz muito bem e eu gosto muito de todos. Obrigado aqui, meu amigo. Vamos partir para encerrar. E nossa amiga Lucidalva também está ligada aí, que apareceu aqui na estante. Já marcaram com o Edson de novo. Não deixa ele quieto, não, né, Edson? Já marcaram de novo. Bem, pessoal, vamos encerrar. Agora nós vamos colocar aquele vídeo de sempre para lembrar que a gente precisa ver que a Semana Espírita está chegando. Eu quero apenas lembrar de uma coisa. A espiritualidade já nos falou, e também tem, por exemplo, o livro As Dimensões Espirituais do Centro Espírita. Ela diz o que ocorre na casa espírita quando a gente realiza um trabalho assim como esse e tantos outros. E aí eu pergunto, e hoje, que nós não estamos na casa física, mas estamos em contato com a espiritualidade, e aquela equipe que lá cuidava das pessoas, onde elas estão, onde está aquela equipe, onde estão as pessoas, certamente está visitando as casas, cuidando das pessoas e participando da mesma forma que participava antes. Então é importante a gente continuar com esse elo magnético que são as palestras que a gente pode assistir. Então, boa noite a todos, vamos encerrar. Um voto de paz para todas as consciências. Sempre nos Jesus nos abençoe. Que Jesus nos abençoe. Até mais. Tenha fé, tenha amor, seja bom ao que for, queira a paz, tenha mais gratidão. Plantará no seio da terra o limiar da nova era, a base da libertação. Fincará no chão do mundo o despertar pro novo rumo que levará a humanidade sã.